Desde o domingo passado, nós demos início aqui a uma série de reflexões sobre como é que Deus vai trabalhando os nossos corações, nos sentimentos que muitas vezes somos obrigados a conviver com eles. Esses sentimentos de abatimento, muito especialmente, esse sentimento de desânimo, esse sentimento de decepção com as coisas, esse sentimento de medo, sentimento de angústia, o sentimento de ansiedade, são sentimentos com os quais todos nós, inevitavelmente, em algum momento na vida, nós lidamos. E Deus tem uma maneira de tratar isso e de trabalhar com isso, é uma maneira que nem sempre nós entendemos, nem sempre compreendemos, porque essa espécie de terapia que Deus vai desenvolvendo no nosso coração é algo muito peculiar dele, que segue métodos muito distintos, muito exclusivos de Deus e às vezes difíceis até para que nós compreendamos e entendamos para que lugar e de que maneira Deus está nos conduzindo. Por isso nós temos tentado ver na experiência de alguns personagens bíblicos como é que Deus trabalhou com eles. E esse Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, continua trabalhando conosco, operando em nossos corações, fazendo a sua terapia na nossa vida e na nossa mente. Hoje eu quero ler com vocês o texto de Gênesis, capítulo 28. Nós fizemos no domingo passado pela manhã uma abertura geral, falando sobre o suporte que Deus vai nos dando nas nossas crises de abatimento, nos nossos momentos de abatimento. Depois, no domingo passado à noite, nós focalizamos a experiência de Abraão, chamado por Deus para dar início a um povo, e aquele momento em que Abraão sentiu que densas trevas habitavam em seu coração e como é que Deus trabalhou com ele. Hoje nós vamos ver como é que Deus trabalhou com Jacó num sentimento que às vezes é muito comum a nós em determinadas situações que vivemos na vida, que é o sentimento de abandono e de solidão. Há momentos na nossa vida em que nós nos sentimos sozinhos, há momentos em que nos sentimos abandonados, há momentos em que nós nos sentimos incompreendidos, há momentos em que parece que ninguém consegue nos entender e que ninguém está mesmo preocupado ou atento em ouvir-nos. Há momentos em que nós estamos numa crise tão profunda que chegamos a nos sentir abandonados por Deus, esquecidos por Deus. É um dos pensamentos mais imediatos que uma pessoa tem quando está no momento de tribulação e de adversidade da sua vida, é se sentir esquecida por Deus. É a primeira pergunta que ela faz. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele me abandonou? Será que Ele não está ouvindo minhas orações? Será que Ele não está vendo o que está acontecendo no meu coração, vendo o que está acontecendo na minha vida? Será que Deus está ausente? Será que Deus está tão distante que não está vendo o que está acontecendo? E foi uma experiência muito semelhante a esses tipos de sentimentos que temos, que Jacó passou, e nesse episódio em que ele está fugindo de sua casa, buscando um novo lugar, onde ele possa se instalar, é que nós encontramos o versículo 10 do capítulo 28, dizendo assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual
você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, norte e sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Olha, esse texto de Jacó me lembra um outro texto que parece que não tem nenhuma relação com ele, mas eu vejo pelo menos uma ou duas relações muito profundas. Esse texto, essa experiência de Jacó me lembra a parábola do filho pródigo. Aquela parábola que Jesus Cristo contou séculos depois desse episódio aos seus discípulos e que está registrada no capítulo 15 de Lucas. E me lembra a parábola do filho pródigo, não só porque houve uma ofensa ao pai. Vocês sabem que, assim como o filho pródigo ofendeu o pai, pedindo parte da herança dele, como se dissesse ao pai: olha, já que você não morre, adiante a minha herança. Já que você não vai repartir isso, logo me dê a sua herança. E um filho exigir isso do pai era uma afronta, era uma grande ofensa. E a mesma coisa fez Jacó na casa dele. Enganou seu pai, enganou Isaac, roubando a bênção que era de Esaú. E por causa disso causou um transtorno enorme na sua casa. E precisou sair de lá fugindo, porque o seu irmão Esaú estava tremendamente raivoso contra ele, com um espírito de vingança enorme dentro de si. Eu não sei quantos aqui já passaram por esse problema de verem filhos se tornando inimigos. Aqueles filhos que a gente imaginou que pudessem crescer em harmonia, em paz, e termos ali a nossa família à volta da mesa, ver os filhos frequentando a casa, e de repente todo esse sonho é rompido, quando por alguma razão os filhos se desentendem, esse desentendimento se transforma em mágoa, e essa mágoa se transforma em ressentimento, e esse ressentimento se transforma em amargura, e essa amargura se transforma em distância, e essa distância se transforma em silêncio, e passam tempos e tempos, e aquilo parece que não tem conserto, e os pais veem com tristeza os seus filhos sem se comungarem, sem conversarem, sem manterem a relação mais óbvia, mais básica, mais fundamental de quem é parente de sangue. Pois isso aconteceu lá na casa de Isaac. Mas há aqui uma coisa que me chama a atenção, e que me chama a atenção na parábola do filho pródigo, e é aqui que eu acho que as duas se parecem muito. As duas narrativas são muito parecidas, porque o filho pródigo, lá na pocilga, cuidando de porcos, ele teve a oportunidade de parar e refletir. E é aqui nesse texto que a gente encontra a mesma coisa acontecendo com Jacó. Armou toda aquela confusão, precisou fugir de casa, não sabia direito o que ia ser da vida dele, e aí ficou sozinho. Sozinho, igual o filho pródigo na pocilga, ele e os porcos.
sem amigos, que estavam só interessados no dinheiro dele. E aqui tem Jacó sozinho. E aqui eu vejo o momento mais importante, tanto para o filho pródigo quanto para Jacó, o que mudou a vida dos dois. O que mudou a vida dos dois foi que eles tiveram a oportunidade de parar e refletir. Quando silencia tudo em volta, quando não há mais entretenimentos nos quais a gente possa se refugiar como se fosse um vício permanente, tem que estar se divertindo sempre, tem que estar rindo sempre, tem que ter música tocando sempre, tem que estar conversando sempre, tem que estar envolvido sempre em algum divertimento. Cessa tudo. E a gente sozinho, silêncio total. Só a gente com a gente. Essa é uma das grandes coisas que Deus pode fazer na nossa vida. Uma das grandes coisas que Deus pode fazer da nossa vida é armar uma situação para que a gente finalmente pare e reflita. Pare e reflita sobre o que a gente está fazendo com a vida da gente. Pare e reflita sobre as escolhas que estamos fazendo. Pare e reflita sobre os caminhos que tomamos. Pare e reflita sobre as decisões que fizemos. Pare e reflita sobre as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas reações. Pare e reflita para dar um repasse em tudo. Pare e reflita para lembrar uma série de coisas. Pare e reflita. Pode ser uma cama de hospital, em que finalmente a gente para pensar. E a gente naquele leito de hospital, naquele quarto, só nós, no momento em que não tem visita, não tem médico, não tem enfermeira, só nós e nós. Pode ser um momento de solidão como esse, que Jacó estava passando aqui agora. Foi preciso que ele perdesse. Foi preciso que ele perdesse para valorizar. Foi preciso que ele perdesse para ver como dói. Foi preciso que ele perdesse para ficar sozinho. Mas agora, nesse momento em que ele perdeu, e está sozinho, é a grande oportunidade que Deus está dando a ele para refletir, coisa que fazemos muito pouco. A gente faz muito pouco isso. Quando a gente se afasta de todo barulho, de todo mundo em volta, e fica sozinho para ficar pensando um pouco. Como se a gente dissesse, para tudo, agora eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso pensar. Eu preciso refletir. No tempo que eu era seminarista e frequentava o Mosteiro de São Bento, frequentava a biblioteca do Mosteiro de São Bento para fazer minhas pesquisas e fiz amizade lá com uns 2 ou 3 monges, muito amistosos, e a gente conversava bastante. Mas uma coisa eu vi, eles tinham um momento deles, eles se retiravam e ficavam lá sozinhos, era o momento do claustro, era o momento da solidão. Agora eu vou ficar aqui pensando, sem ninguém falar no meu ouvido, sem música tocando no fundo para me distrair, no silêncio, o silêncio do meu coração, o silêncio da minha alma. Eu acho que falta isso um pouco para a gente, por isso que a gente faz tanta besteira na vida, sabe? A gente faz muita besteira na vida porque a gente para pouco para pensar. A gente faz muita besteira na vida porque a gente para pouco para usar isso aqui, que Deus deu para a gente. A capacidade de pensar e raciocinar. A capacidade de medir as coisas. A capacidade de passar limpo certas coisas.
A gente para muito pouco, pelo contrário, a gente fica literalmente viciado no movimento. Parece que a gente realmente está fugindo disso. A gente não aceita ficar sozinho porque a gente não aceita ficar com a gente mesmo. Porque ficar com a gente mesmo é um perigo. É um perigo porque a gente vai ter que encarar o que somos. É um perigo porque a gente vai ter que olhar para dentro da gente. É um perigo porque eu vou ter que me perguntar o que eu estou fazendo da minha vida. Então a gente não gosta, então a gente vai enchendo a nossa agenda de coisas e a gente fica aflito quando não tem nada para fazer. A gente fica apavorado quando a gente está sozinho. Pois olha só, claro que a solidão continuada, a solidão frequente, a solidão estendida, a solidão contínua não é boa. Porque ninguém nasceu para ficar sozinho e para viver sozinho. Nós precisamos das pessoas ao nosso redor para trocarmos ideias, conversarmos, aprendermos, ouvirmos, crescermos juntos. Claro que não é. Mas a solidão eventual, em que a gente se fecha, para a gente poder refletir, é uma necessidade como comer e dormir. E foi isso que virou a vida do filho pródigo, e foi isso que virou a vida de Jacó. Jacó, nesse momento em que ele parou ali, ele parou para pensar. Mais do que acerto de contas com Deus, e mais do que acerto de conta com os outros, aquele foi o momento do acerto de contas de Jacó consigo mesmo. Em que ele parou e pôde pensar numa série de coisas. E aí, quando isso acontece, Jacó descobriu que justamente naquele momento da sua solidão, do seu abandono, justamente naquele momento em que ele está sozinho, sem ninguém, foi aquele momento que Deus, antes de tudo, vejam, antes de trabalhar na vida dele e antes de mudar tudo na vida dele, a primeira coisa que Deus fez foi mexer em Jacó por dentro. Antes de mudar qualquer coisa na nossa vida, antes de mexer em qualquer coisa na nossa vida, interessa a Deus mexer primeiro na gente por dentro. Antes de transformar qualquer coisa na nossa vida, primeiro interessa a Deus transformar a gente por dentro. E é isso que nós não entendemos. Às vezes a gente está orando e está pedindo para Deus mudar um monte de coisas, estamos insatisfeitos com um monte de coisas, estamos estressados com um monte de coisas, estamos decepcionados com um monte de coisas, e a gente vai pedindo para Deus mudar. Deus muda fulano, Deus muda isso, Deus muda aquilo, eu preciso que Deus mude, eu preciso que Deus transforme, para que Ele abra o caminho e eu passe. E aí Deus está olhando e está vendo, não é disso que você precisa. O que você precisa mesmo é que você mude. O que você precisa mesmo é que você se transforme. E aí, quando Deus começa a fazer a terapia dele na nossa vida e vai mudando a gente por dentro, aí a gente vai tendo uma outra visão das coisas e aquilo que a gente precisava ou queria que fosse transformado não é transformado, mas a nossa visão daquilo é. A nossa maneira de lidar com aquilo é transformada. A nossa maneira de conviver com aquilo é transformada. Porque para Deus, às vezes, mais importante do que mudar as circunstâncias externas, é mudar a circunstância interior. E foi o que aconteceu aqui com Jacó. O primeiro trabalho de Deus com Jacó foi parar Jacó, fazer Jacó pensar e refletir, e a partir dos pensamentos e reflexões de Jacó trabalhar com ele, para que depois todo o resto mudasse. Porque vejam, quando nós somos transformados, aí quando a gente vai passando, vai mudando as coisas.
Mas só depois que nós somos transformados. Só depois que Deus mexe com a gente por dentro. E como foi que Deus mexeu aqui com Jacó? O que é que Deus transformou em Jacó? Quais foram as coisas que Deus fez com que dentro de Jacó aquilo fosse mexido, transformado, mudado, para que a partir daquele momento Jacó começasse a caminhar na direção de algo novo, de um horizonte inédito, não porque as coisas realmente mudaram, mas porque ele mudou, porque ele está transformado. Bom, se a gente prestar atenção no texto, a primeira coisa que Deus fez foi deixar que Jacó chegasse num ponto em que ele visse que alguma coisa precisava mudar nele. Então, essas figuras que o texto está usando, olha, já estava chegando a noite, e ele precisou usar uma pedra como travesseiro. Deus foi dando corda para Jacó, sabe como é que é? Deus às vezes vai dando corda para a gente. Deus vai dando corda para a gente. E vai dizendo, vai indo. É isso que você quer? Vai indo. É isso que você está fazendo? Vai indo. Vai indo. Eu te espero lá na frente. Eu te encontro lá na frente. E aí Deus vai soltando a corda. E a gente fica todo animadinho e acha que a gente está sendo espertão da vida. E a gente acha mesmo que a malandragem está valendo a pena. E a gente acha mesmo que está enganando até todo mundo. E vai andando. Então Deus deu corda para Jacó. Quer enganar seu irmão e roubar a primogenitura dele? Engana, rouba. Quer enganar seu pai e roubar a bênção de Esaú? Vai fazendo. Deus vai dando corda. Deus vai dando corda. Aí Deus vai deixando certas coisas irem acontecendo. E a gente complicando a nossa vida, vai complicando a nossa vida, vai complicando a nossa vida. E Deus vai deixando. Deus vai deixando. Até que chega num ponto em que a gente olha e diz, o que é isso? O que eu fiz? Aí chega um momento desses, que somos nós e nós. E olhamos para trás, e olhamos para o lado, e vemos o labirinto que a gente montou. E aí só tem uma pedra para servir de travesseiro, estamos ao relento, sozinhos, pai decepcionado com a gente, irmão inimigo da gente, e nós ali, sozinhos. Deus quer nos mostrar, e só consegue nos mostrar assim. Ele só consegue nos mostrar assim. Quando a gente enrola tudo de um jeito, que a gente se sente no meio de uma teia, e diz, olha que teia que eu armei, e eu mesmo sou vítima dessa teia, e eu mesmo estou enrolado nessa teia. Para que a gente perceba aí que tem que alguma coisa mudar. Que não pode continuar do jeito que está. Que nós precisamos de mudança. Isso faz parte da terapia de Deus, sabe por quê? Porque nós somos pessoas tão difíceis de sermos trabalhadas, que a vida precisa nos mostrar que as coisas não são como pensamos. A vida bate. A vida bate. Se existe um conceito sobre a vida, é esse o mais certo. A vida bate. E só quando a gente apanha da vida o suficiente para parar e pensar o que eu tenho feito errado. O que eu preciso mudar. Então foi a primeira coisa que Deus fez com Jacó. Ele achando que estava fazendo o maior sucesso. Ele achando que ele era o grande malandro da praça. Ele achando que todo mundo era ingênuo demais. Ele achando que todo mundo era fácil de manipular. Ele achando que a sorte estava com ele. Ele dizendo, olha, eu devo ser alguém muito especial para Deus, porque Deus está aí me ajudando nisso tudo que eu estou fazendo, porque tem isso ainda. Às vezes a gente se sente abençoado por Deus com as bobagens que a gente está fazendo na vida.
E acha que Deus está permitindo aquilo e abençoando. E Deus vai deixando. Deus trabalha muito mais no silêncio do que na barulho. Aí chegou o ponto em que Jacó teve que parar. Então a primeira coisa que Deus faz com a gente é isso. Vai dando corda, vai fazendo, vai insistindo, vai teimando. Vai chegar um momento, inevitavelmente vai chegar um momento, em que a gente vai aprender que aquilo tem que mudar. A segunda coisa que Deus fez com Jacó foi aproveitar aquele momento de perda, de abandono, de solidão, de crise de Jacó, para mostrar para Jacó e trazer à memória de Jacó algumas coisas que Deus tinha feito, porque a gente esquece. Então é quando Deus vai dizer a Jacó que ele é o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac, que portanto assim como ele esteve com seus pais, ele está com ele. Jacó vai ter o sonho da escada, que mostra que Deus se comunica conosco, que nós temos acesso a Deus, os anjos subindo e descendo, como que mostrando, olha, Deus é acessível, você só não vai a Ele porque não quer, você só não mantém comunhão com Ele porque não quer, mas está lá a escada está lá, é só subir e descer. Aí Deus nos mostra isso. Deus nos mostra que é muito diferente a gente ter um discurso sobre Deus, de ter uma experiência de comunhão com Deus. Deus nos mostra que é muito diferente a gente ter uma visão institucional de Deus, de uma experiência com a escada de Deus, quando estamos perto dEle e aprendemos com Ele. Deus traz à memória de Jacó aquela garantia que ele havia dado a seus pais e seus avós, de que estaria com ele sempre. Bom, então o que é que Deus faz nesses momentos? Ele faz a gente se lembrar de coisas. Deus faz a gente se lembrar de coisas que a gente aprendeu com nossos pais e que esquecemos. Deus faz a gente se lembrar de coisas que a gente aprende com a palavra e esquece. Deus faz a gente se lembrar de coisas que foram ensinadas a nós nos dias antigos e nós esquecemos, das quais nós nos afastamos, das quais criamos distância. E aí Deus vai mostrando, olha, esse caminho que você escolheu está contra o que eu ensinei, está contra a minha palavra, é por isso que não está dando certo. Lembre do que você aprendeu, lembre das experiências que você já teve comigo, lembre-se do que já aconteceu e volte. Então a segunda coisa que Deus faz é isso, é trabalhar com nossa memória espiritual, para que a gente se lembre do que Ele está fazendo. A terceira coisa que Deus vai fazer com Jacó é aproveitar aquele momento de abandono e de solidão para amadurecer a visão de Jacó da vida, do mundo, de Deus, dele mesmo, dos outros, de tudo. Deus vai fazer Jacó crescer, amadurecer, ficar adulto. Porque até então ele era uma criança. Até então ele agia como um moleque. Até então ele estava fazendo coisas de um irresponsável. Mas aí chega um momento, vamos crescer. Vamos amadurecer nosso jeito de ser. Vamos amadurecer a nossa visão, nossa maneira de ver as coisas. E aí Jacó amadurece. Ele acorda do sonho com uma visão totalmente diferente, ele olha e diz, olha, essa aqui é a casa de Deus, e eu não sabia. Deus está aqui, não está só na casa dos meus pais. Deus não é fixo num local, Deus não está fixamente colocado apenas num lugar, Ele está em toda parte, Ele está aqui comigo. Ele muda a visão dele de tudo. Essa expressão que ele usa, e eu não sabia, é uma expressão de reconhecimento, de amadurecimento. Quando a gente diz, e eu não sabia, a gente está admitindo que a gente aprendeu uma coisa nova.
que os nossos olhos foram abertos para uma coisa nova, e aí a gente amadurece a visão. E começa a entender certas coisas. Eu estava lendo uma biografia de uma dançarina chamada Martha Graham, que é uma dançarina muito conhecida e que tem uma experiência de vida muito bonita. Mas uma das coisas que ela conta nessa biografia dela é que ela tinha um número de dança que era um saco transparente que ela amarrava nela toda e ficava só com a garganta e a cabeça para fora. E o resto tudo dentro desse saco transparente, cujo espaço interior tinha espaço apenas para os braços e para as pernas estendidas dela. E ela ficava dançando dentro desse saco e fazia os malabarismos de dança mais bonitos, mais inéditos. E esse era o espetáculo dela naquele momento, dançando dentro desse saco e mostrando tudo que ela podia fazer dentro daquele saco transparente, em termos de passos de dança, em termos de movimentos de dança. Quando terminou o espetáculo dela, ela estava no camarim, aí chegou uma moça, uma dona, uma senhora já, e disse para ela: olha, eu quero conversar com você. Sabe de uma coisa? Há algum tempo atrás eu perdi uma filha. Eu vi uma filha minha ser atropelada, eu vi a roda do caminhão passar em cima da minha filha. No enterro da minha filha eu não consegui chorar. De tão passada e tão arrasada que eu estava. Um ano depois eu não conseguia chorar. Por nada. Ninguém conseguia arrancar uma lágrima de mim. Seca. Seca por dentro. Insensível a tudo e a todas as coisas. Nada mais me emocionava. Nada mais me sentimentalizava. Eu não derramava mais uma lágrima mais uma gota de lágrima. Até que eu vim aqui. E comecei a ver você dançando nesse palco dentro desse saco. E eu pensei, eu sou essa aí. Eu sou essa aí sufocada. Eu sou essa tentando me movimentar dentro dessa tristeza, dentro dessa decepção, dentro dessa angústia, dentro desse tormento que minha vida se transformou depois que eu perdi minha filha. Eu sou essa aí, tentando me movimentar aí dentro. E aí eu comecei a chorar. A sua dança me tocou lá no fundo e eu comecei a chorar. Tudo que eu não chorei nesses anos todos, desde a morte da minha filha. Eu chorei desbragadamente. Eu descarreguei todos os sentimentos que estavam trancados dentro de mim. Que eu me identifiquei com aquilo. E eu vim aqui te dizer que eu estou saindo leve daqui. Estou saindo regenerada por dentro daqui. Deus usa certas situações na nossa vida e certas experiências na nossa vida para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente mudar a visão. E foi isso que Deus fez com Jacó. E enfim, uma última coisa que esse texto mostra. Depois que Deus mostrou para Jacó que ele vai dando corda, até que chega um momento em que a gente vê que precisa mudar as coisas. Depois que Deus mostrou a Jacó quem ele era e trouxe a memória de Jacó, tudo que ele já havia feito antes. Depois que Deus amadureceu a visão de Jacó, fez Jacó ficar, como diz o Guimarães Rosa, num dos seus contos, ficar crescido de coração. Finalmente agora, nessa terapia que Deus está fazendo no coração de Jacó, Ele mostra para Jacó que nós, quando mudamos por dentro e quando Ele nos mexe por dentro,
nós ficamos preparados aí sim para enfrentar as situações da vida. E as situações podem continuar as mesmas. Vejam que o texto diz que na manhã seguinte, Jacó acordou do sono. Era o mesmo lugar, era o mesmo céu, eram as mesmas montanhas, o pai continuava triste com ele, o irmão continuava com ódio, ele continuava sem saber exatamente qual ia ser o futuro dele, ainda estava sozinho, ainda se sentindo abandonado, mas mudou alguma coisa. Na manhã seguinte, amanhã já não era mesmo. O mundo era o mesmo, mas não era igual. As pessoas eram as mesmas, mas não eram iguais. A vida era a mesma, mas não era mais igual. Porque ele tinha sido transformado. E duas coisas aqui ficam muito claras para mostrar como é que tudo mudou na vida dele por dentro. Primeiro, porque ele é capaz de dar sentido e significado ao que Deus representava para ele, pegando a pedra na qual ele tinha dormido, e diz o texto, transformando aquela pedra num altar. Como para mostrar, agora para mim isso aqui não é só uma pedra, ela tem um símbolo, ela tem um significado. Transformou o lugar onde ele dormiu num templo de adoração. E ainda disse a Deus que o ato dele dedicar ao seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, vinha agora recheado de significado, recheado de sentido. A primeira coisa que mudou em Jacó por dentro foi que ele agora podia ver o sentido e o significado das coisas. Não era mais um ritualista, não era mais um litúrgico. As coisas agora ganhavam símbolo, as coisas agora ganhavam significado. Ele aprendeu, Deus não está preso na casa de meu pai, Ele está aqui. E o que acontece aqui, o que acontece em volta, tem significado e tem sentido, porque Deus está comigo, Ele está ao meu lado. Eu não dou apenas o dízimo, eu sou o dízimo agora. Eu não estou apenas no santuário, eu sou o santuário, porque Deus está comigo. Então isso mudou completamente a sua visão das coisas. Agora ele estava preparado para continuar caminhando, porque a maneira como ele trabalharia agora as coisas, a maneira como as coisas aconteceriam diante dele. Olha, vejam só, vou dar só um exemplo. Ele chega na casa de Labão, seu tio, se apaixona por Raquel. A irmã Léia era mais velha, mas se apaixona por Raquel. Agora vejam só vocês, como é que as coisas mudam. Ele trabalha 7 anos por Raquel. É claro que os costumes eram todos diferentes dos nossos, a gente não pode comparar, mas dentro dos costumes dele, terminou os festejos do casamento, vai ele para a cabana, vai ele ter relação sexual com a noiva, e depois vai ela descobrir o véu diante dele. E foi tudo certinho, deu tudo certinho, até a hora que ela tirou o véu diante dele. E ele descobriu que aquela que ele tinha transformado em sua esposa não era a mulher que ele queria. Era a Raquel que ele queria. E a mulher que estava diante dele era a Léia, que Labão havia feito a troca. Agora vejam, o espertão, o malandrão da praça, o carinha que enganou o irmão, e depois foi lá e enganou o pai, e saiu de lá achando que era o máximo, o senhor da enganação, ninguém podia com ele, era muito fácil enganar as pessoas. Agora se tornou vítima de um malandro maior que ele. Um malandro sempre encontra um malandro maior. Aí sabe o que ele fez? Resolveu trabalhar mais 7 anos por Raquel. Por quê?
Porque tem certas coisas que valem o preço. Tem certas coisas que valem o preço. E Raquel valia o preço. Eu não sei o que ele disse para Raquel, mas se fosse eu teria dito para Raquel: você espere, por favor, mais 7 anos. Mais 7 anos, mais 7 anos. Eu vou trabalhar por você o total de 14 anos. Sabe por quê, meu bem? Porque você vale o preço. E ela esperou mais 7 anos, e ele trabalhou mais 7 anos, mas vejam. Aquele homem que dava preço baixo para muitas coisas, que deu preço baixo para a primogenitura de Esaú, que deu um preço baixo para a bênção do pai, que deu um preço baixo para a comunhão com a família dele, que deu um preço baixo para o lugar que ele ocupava na história, que deu um preço baixo para o plano que Deus tinha para ele, foi dando um preço baixo para tudo isso. Agora, aprendeu a dar um preço alto pelas coisas. Aprendeu a valorizar as coisas. Ele mudou. As coisas agora ganharam sentido, ganharam significado. Ele mudou. Mas há uma segunda coisa que muda aqui, e que é o símbolo de como as coisas mudam na nossa vida, mudam por dentro e mudam tudo, e como é que Deus trabalha com a gente. É o fato de que ele depende essencialmente de Deus, e deixa isso muito claro, e ele diz: olha, eu vim até aqui, mas eu só vou continuar daqui para frente se eu tiver certeza que tu vai estar comigo. Se eu tiver certeza que tu estarás ao meu lado. Saio daqui, mas saio com essa consciência, com esse reconhecimento por dentro de que a minha vida não terá valor se tu não vieres junto. A minha vida não terá sentido se tu não me acompanhares. E aí, principalmente, Jacó aprendeu a valorizar a presença de Deus. E é porque ele valorizava a presença de Deus que tudo ficou mais fácil. O que eu estou querendo dizer para você essa manhã é que o jeito de trabalhar de Deus é outro. A gente está muito preocupado pedindo a Deus para mudar as coisas. A gente está muito preocupado pedindo a Deus para mudar as coisas. Vamos fazer uma experiência. Comece a pedir a Deus para mudar você. Comece a pedir a Deus para mudar o seu coração. Comece a pedir a Deus para mudar a sua visão. Comece a pedir a Deus para mudar a sua compreensão das coisas. Comece a pedir a Deus para valorizar a presença dEle, o propósito dEle, a palavra dEle. Comece a pedir a Deus para mudar suas emoções, para mudar seu temperamento, para mudar sua forma de ser. Comece a pedir a Deus para mudar sua maneira de escolher as coisas. Comece a pedir a Deus para mudar sua forma de decidir as coisas. Comece a pedir a Deus para mudar as prioridades da sua vida. A gente fica muito preocupado em querer mudar as coisas. Deus está preocupado em mudar a gente. Ele quer nos mudar. E a principal terapia de Deus no coração da gente é mudar o coração da gente. E aí, quando Deus muda a gente, a nossa visão e o nosso convívio com as coisas mudam. E é isso que Deus quer. E é isso que faz com que a gente cresça. E é isso que faz com que a gente amadureça. Todos nós devemos aproveitar muito bem os nossos momentos de crise, de abandono, de solidão, de decepção, de abatimento. Todos nós precisamos aproveitar muito bem isso, mas principalmente para que Deus nos mude, para que Deus nos transforme, e uma vez mudados e transformados por Deus, a nossa caminhada será diferente. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nisso. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando: invoca-me e te responderei, confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera, e te darei o melhor. É Ele que promete: eu sou o Senhor que te cura.
Eu sou o Senhor que cuida de ti. Eu sou o Senhor que nunca te abandonarei. Vamos cantar isso. Vamos louvar ao Senhor com isso. E enquanto nós cantamos, eu vou ficar aqui embaixo. Se enquanto nós estivermos cantando esse cântico, você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente orar comigo, pedindo ao Senhor que faça isso em você. Que mude o que Ele precisa mudar em você. Que antes de mudar qualquer coisa, que Ele mude você. E naquilo que Ele sabe que precisa mudar. Se você está se sentindo num abatimento, numa crise, num abandono, numa solidão, numa incompreensão total, e quer sair daqui com um olhar diferente para todas as coisas, e quer sair daqui com o seu coração tocado e mexido pelo Senhor, eu quero orar com você. Eu vou descer aqui embaixo. Venha, saia do seu lugar enquanto estamos cantando e fique comigo aqui que nós vamos orar juntos.